Hoje eu vou me aventurar por Paldea em Pokémon Scarlet Violet. O meu objetivo é fazer todas as batalhas importantes, mas se um Pokémon meu for derrotado durante elas, eu não posso mais usá-lo. Além de eu não poder usar itens de cura, e para simular o modo 7 dos jogos antigos, eu não posso trocar de Pokémon quando derroto um oponente até o próximo a entrar em campo. Além de que eu só posso pegar um Pokémon por área do jogo, e como esse jogo é mundo aberto e os Pokémon aparecem no mundo, o método para escolher qual Pokémon vou capturar vai ser através de uma roleta com os Pokémon disponíveis em cada local. Então, terminadas as explicações, vamos começar a jornada. Depois de sair de nossa casa, temos 3 fofas opções para o nosso inicial: Sprigatito, o gato de grama, Fuecoco, o crocodilo de fogo, e Quaxly, o pato de água. Eu escolho o Fuecoco, já que na minha opinião, ele é o melhor inicial para passar pelo jogo. Logo após isso, temos os primeiros tutoriais com a batalha contra a Nemona, que é bem tranquila já que ela pega o inicial mais fraco. E assim que estamos livres, podemos rodar nossa roleta para ver qual Pokémon temos que pegar. E quem veio foi o Lechonk, e ele é facilmente capturado. Nós seguimos e encontramos um Pokémon misterioso na praia, alimentamos ele e ele volta sua força total. Depois de acompanharmos ele pela caverna, ele nos salva e então começa a andar junto com a gente. Chegando no farol, temos o Arven, batalhamos com ele e também é uma batalha bem tranquila, já que é bem no comecinho do jogo. Então podemos seguir para a primeira área da província do sul, e aqui o Pokémon que temos que pegar é uma Rapine. Ela é um tanto rara, mas eu logo encontro uma e consigo capturá-la. Depois disso, eu decidi que estava na hora de ir para a escola de uma vez para liberar logo o Miraidon como nossa montaria. Mas é claro, antes de entrar na cidade, temos uma batalha contra a Nemona, onde ela usa o Terastal. Mas o nosso Fuecoco, ele consegue persistir e acaba levando a melhor no final. Entrando lá, temos que lidar com alguns membros da Team Star. A primeira usa um Shudo, que não é grande coisa contra o nosso Croco. E contra o segundo, a Nemona nos dá o item para fazermos o Terastal, o que deixa o Fuecoco muito mais forte. E assim finalizamos a batalha sem nenhuma dificuldade ainda. Dentro da escola nós conversamos com o Arven e começamos a quest do Path of Legends. E a Nemona nos ensina sobre a quest da Victory Road. Saindo de lá, a Cassiopeia nos liga e nos dá a quest da Starfall Street. E claro que finalmente podemos montar no Miraidon, o que nos libera o mundo aberto, então eu posso fazer meus próximos encounters. Para a área 2 da província do sul, nosso encounter é um Smoliv e dá tudo certo em sua captura. Eu volto para o Inlet Grotto e lá eu consigo capturar um Houndour. E na área 3, a roleta nos dá um Nacli. Assim conseguimos montar uma equipe de 6 Pokémon que vai nos ajudar agora no começo. Depois de treinar, eu vou diretamente para Cortondo enfrentar o primeiro ginásio da líder Katie. Eu completo o desafio de colocar a azeitona na cesta e então podemos ir para a batalha. Como é um ginásio do tipo inseto, nós temos a vantagem e eu utilizo logo de cara o Terastal no Fuecoco para ele ficar mais forte, assim conseguindo derrotar os Pokémon mais rápido. O primeiro é o Nimble, que não resiste a um Incinerate. O segundo é um Tarountula, que tem o mesmo destino. E por último entra o Teddiursa, que ela usa o Terastal do tipo inseto. Ele aguenta um golpe e nos devolve um Fur Cutter que dá pouquíssimo dano, e assim atacamos novamente e finalizamos a batalha completando o primeiro desafio. Seguindo para enfrentar o primeiro titã, temos a evolução do nosso inicial virando agora um Crocalor. Nós continuamos e lá está ele, o gigante Clawf. Eu começo utilizando a Olivia, que dá um pouco de dano com o Razor Leaf, porém ela toma um Rock Smash, o que dá bastante dano já que ela é tipo normal. Logo, eu percebo que devo usar o Terastal, assim tirando meu tipo normal e não tomando mais super efetivo. A partir daí eu fiquei usando Absorb, já que a defesa especial do Clawf é menor, logo eu dava mais dano e ainda recuperava uma boa parte da vida. Assim eu consegui aguentar os ataques e terminei essa parte da batalha. Ele foge e pega a erva mística, iniciando a segunda batalha, com a gente agora tendo a ajuda do Arven. Eu continuo com a Olivia e ele utiliza um Shelder. A estratégia aqui foi praticamente a mesma, dar o Terastal e ficar utilizando os golpes de grama, enfraquecendo ele pouco a pouco, até que a batalha finalmente chegou ao final. Com ele derrotado, fazemos nosso piquenique e damos a erva mística para nosso Miraidon. E agora ele fica um pouco mais forte novamente, liberando a habilidade
habilidade de correr. Eu subo mais um nível na equipe e vou para Artazon para fazer o próximo ginásio. Eu encontro os 10 Sunfloras no desafio e então posso partir para a batalha. Eu começo utilizando a AWE e cometo alguns errinhos, já que eu uso o ataque HAL, que apenas buffa meu ataque físico e eu só tenho ataque especial, e eu acabo usando pela segunda vez sem querer porque eu cliquei errado. Mas mesmo assim, o Petilil não era forte o suficiente. A partir daí, eu finalizei ele usando o Ember. O Smoliv entra e eu decido trocar pro Croco, já que ele é mais forte e acho que vai acabar com a batalha mais rápido. Eu vou direto para o Terastal para ficar o mais forte possível e dou um Incinerate que acaba com o Smoliv de uma vez. E então entra o último e o mais perigoso, um Sudowoodo. Ele utiliza o Terastal para ficar no tipo grama, o que nos dá alguma vantagem, mas ele ainda possui ataques de pedra, o que podem ser um problema. Um Incinerate não é o suficiente para derrotá-lo, e ele utiliza Trailblaze em um ataque de grama que dá pouco dano, mas aumenta sua velocidade, o que faz com que seu próximo ataque saia primeiro do que o meu. Então ele utiliza Rock Throw, que dá um bom dano, mas não é o suficiente e o Croco aguenta, devolvendo o Incinerate e finalizando o Sudowoodo, e assim conseguimos nossa segunda insígnia, com o terceiro desafio do jogo concluído. Indo agora para a província do oeste, na área eu capturo um Famp, e é hora de subir a montanha em direção ao próximo titã, tomando cuidado com as pedras. Chegando lá, somos atacados pela Bombird e eu utilizo a Salina. Eu utilizo o Terastal imediatamente, mas tomo um Rock Throw que tira um dano considerável. Devolvemos com o Smackdown, que também tira bastante vida. No turno seguinte, os ataques se repetem, mas infelizmente não conseguimos colocar o titã na vida para ir para a próxima batalha, o que deixa a situação complicada, já que a Salina ataca depois, e ela vai ser derrotada se ela ficar mais um turno em campo. Eu decido usar a Oink, mas ela toma muito dano e no próximo turno não tenho garantia que vamos atacar primeiro para conseguir ganhar a batalha. Por causa disso, eu faço a escolha de trocar para a AWE, imaginando que aguentaríamos um ataque e teremos mais chance de atacar primeiro, porém ela cai para apenas um golpe, e perdemos assim nosso primeiro Pokémon. Eu então entro com o Croco, que aguenta o Wing Attack bem e devolve com o Incinerate, que termina essa parte da batalha. Porém as coisas não ficariam mais fáceis, já que não temos como curar entre as batalhas, e vamos direto para a segunda agora com a ajuda do Arven. Nesse ponto não é seguro trocar para ninguém, então eu decido manter a Salina e torcer que o Bombird ataque o Arven, o que infelizmente não acontece e perdemos a Salina também. Nessa situação, o melhor que eu posso fazer é trazer o Croco e dar o Terastal para dar bastante dano com o Incinerate. Por sorte, o Titã continua atacando o Knuckle do Arven, provavelmente considerando que o tipo pedra é mais perigoso e deve derrotá-lo primeiro. Assim, o Croco consegue dar bastante dano e finalizar a batalha. Mesmo com essas duas perdas, conseguimos um upgrade para o Miraidon, que agora pode nadar, e com isso podemos ir atrás de mais Pokémon. No Mar do Oeste eu pego um Buizel, no Mar do Sul eu pego um Magikarp, e de volta na Província do Sul, na Área 4 eu pego um Basculin, e na Área 5 eu pego um Cheetle. Exatamente. Foram 4 Pokémon de água seguidas que eu tive que pegar. Me preparando para o próximo desafio, nosso Magikarp evoluiu para Gyarados. E agora era hora de enfrentar o primeiro líder da Team Star, o Giacomo do tipo Dark. Ao chegar lá, eu tenho que fazer o desafio de derrotar 30 Pokémon no modo Let's Go. E enfim a batalha começa, comigo utilizando o Croco e ele utilizando seu Pawniard, que é facilmente derrotado pelo Croco ao utilizar Incinerate. Porém depois, veio o Starmobile do tipo Dark, que é bem mais perigoso. O seu ataque assinatura faz o Croco dormir e eu sou obrigado a trocar. Eu então entro com o Levi, que abaixa o ataque do oponente com o Intimidate e utilizo um Waterfall para tentar dar algum dano. Ele nos ataca com o Wicked Torque e nós atacamos de novo com o Waterfall, só que dessa vez recebemos um Metal Sound que abaixa nossa defesa especial. Por causa disso, eu troco pra Oink, que aguenta bem as porradas, e eu utilizo um Tail Whip para diminuir a defesa do oponente. Aí eu troco de volta pro Levi e ataco novamente com o Waterfall, que dá muito dano. Porém o Starmobile continua baixando nossa vida, e por questões de segurança, eu troco pro Mid-Tusk e finalizo a batalha utilizando ele. E assim o primeiro líder da Team Star é derrotado. Voltando para o leste, nós capturamos um Murkrow e também um Toedscool, sendo agora a hora de preparar nosso time para o próximo ginásio, o ginásio elétrico da Iono. Eu completo o desafio proposto por ela e começamos a batalha. Ela inicia utilizando um Atrel. Como de costume, eu inicio com um Croco, que toma um Spark e devolve um Incinerate, que é um crítico, e derrota ele de primeira. Ela então traz o Bellibolt e eu tenho que tomar cuidado, já que ele tem ataque de água. Por isso eu troco pro Amogus, que vai ser imune aos ataques elétricos e vai tomar neutro do ataque de água. Nós tomamos pouquíssimo dano e atacamos com um Mudshot, que por mais que seja super efetivo, não é um ataque tão forte. Então eu utilizo o Poison Powder para assim dar um pouco
pouco mais de dano a cada turno e continua atacando. E após mais alguns turnos, o Bellibolt finalmente cai. Quem entra é o Luxio, que nos dá um bite que nos deixa com 1 de vida. Eu devolvo com o Super Sonic, mas infelizmente eu erro. Eu troco pra Oink, já que ela tem Dig, e vai aguentar bem os ataques físicos do Luxio. Após alguns ataques, ele finalmente cai, e então vai entrar o último Pokémon, o Mismagius, que vai usar o Terastal elétrico. Porém, ele tem Levitate, então não posso usar ataques de terra. Mas como a Oink tanca bastante, eu mantenho ela em campo e fico usando Headbutts até finalmente derrotar o Mismagius. E na preparação para o próximo desafio, o nosso Cheetle evolui para Dreadnought, que vai ser usado contra a próxima líder do Team Star, Mela. Chegando lá, fazemos o desafio de derrotar 30 Pokémon e a batalha se inicia. Ela começa com o Torkoal e eu uso o Levi. Por causa da habilidade, o Torkoal coloca o Sol, o que vai enfraquecer nos ataques de água. Porém, ainda assim, ele não tem como encostar na gente. Logo, eu me mantenho utilizando o Waterfall até derrotá-lo e então entra o Starmobile. Infelizmente, ele dá um pouquinho mais de dano e aguenta bastante. Então eu decido trocar pro Mid-Tusk, nosso Donphan. O carro utiliza Screech, que abaixa nossa defesa. Devolvemos com o Bulldozer, que dá um dano razoável. Porém, com a nossa defesa diminuída, tomamos bastante dano do Blazing Torque e somos obrigados a trocar. E é aí que entra a Mônica, que finaliza com 2 Rock Tombs, assim vencendo a batalha. O próximo Pokémon que iríamos pegar é um Shuppet, mas infelizmente ele acaba se derrotando usando Curse. E sem mais nada a fazer, vamos para o próximo Titã, o Earthworm. E eu acho que por causa da última batalha contra Titã ter sido um pouco perigosa, eu me precavi demais, o que acabou deixando a batalha um pouco fácil. Eu utilizo o Terastal no Croco, que acaba com a primeira fase da batalha com apenas um único golpe. E sinceramente, depois que o Arven chega para a segunda batalha, a coisa não muda muito. Só que dessa vez, o Earthworm aguenta um Incinerate, mas ele não tem dano para acabar com a gente, então finalizamos ele rapidamente. E após mais um piquenique com erva mística, o Miraidon fica um pouco mais forte e consegue agora pular mais alto. Chegando em Cascarrafa, passamos pelo líder Kofu, que esqueceu a sua carteira. No caminho em busca dele, capturamos um Capsakid. Vemos ele correndo indo para a próxima cidade, e nas redondezas dali capturamos um Shellos. Chegando lá, o desafio do ginásio é vencer o leilão. Após isso, podemos enfrentá-lo lá em Cascarrafa. Porém, antes disso, nosso Amogus evolui para Toadscrew. Indo para a batalha, ele começa utilizando um Veluza e usa a Olivia. Eu vou direto para o Terastal, mas tomamos um Pluck. Devolvemos com o Mega Drain e recuperamos nossa vida. No turno seguinte, os ataques se repetem e derrotamos a Veluza. Então ele traz o Wugtrio, e por causa de sua velocidade, eu decido trocar. Quem entra é o Amogus, que já toma 2 Headbutts e fica flinchado, então ele não pode atacar. Após o terceiro Headbutt, ele consegue atacar com o Mega Drain e recupera uma parte de sua vida. Repetimos os golpes e derrotamos o Wugtrio. O Kofu então traz seu último Pokémon, um Crabominable, que dá o Terastal de água. E eu entro com o Levi, que toma o golpe e devolve um Thunder Wave para deixar ele mais lento. Atacamos então com o Crunch, que não dá muito dano, e ele fica paralisado. Depois disso eu troco pra Oink e o Crabominable erra um Slam. Atacamos com Headbutt e eventualmente ele cai. E assim derrotamos mais um ginásio. Depois aí eu peguei um Tarântula e fui para o próximo desafio da Team Star. E começamos a batalha contra a Atticus. Ela utiliza o Skuntank e eu vou com o Mid-Tusk. Eu ativo o Terastal e utilizo o Stomping Tantrum, que derrota ele de uma vez. Depois entra o Revavroom, que ataca a gente com Iron Head e que dá Flint, que é um grande problema. Ele ataca novamente e eu posso finalmente contra-atacar para derrotá-lo. Após isso entra o Muck, mas por causa da minha vida eu não posso arriscar e troco para Oink, que possui Dig. Ele utiliza Sludge Wave, que dá um pouco de dano, e contra-atacamos com o Dig. Infelizmente o segundo Dig não derrota o Muck e a Oink acaba caindo pro Sludge Wave. Aí eu entro com a Shell, nossa Gastrodon, que finaliza ele com o Mud Slap. E então entra o Starmobile. O ataque dele não dá muito dano, mas nós também não damos muito dano com o nosso Mud Slap. Ainda assim eu utilizo mais uma vez, já que abaixa a cura-se dele. E no turno seguinte, como estamos com a vida baixa, eu entro com o Levi. Trocamos alguns ataques até o Levi ficar com vida baixa e eu ter que trocar. E enfim entra o Amogus, que finaliza a batalha com o Mud Shot. De acordo com a roleta, nosso próximo encounter seria um Charcadet. Porém, durante a procura, eu encontrei um Mastiff Shiny e decidi ficar com ele no lugar. A partir daí eu parto para o próximo ginásio e busco as pistas para resolver a sua quest. Nesse meio tempo, eu evoluo o Mastiff para Mabostiff, que tem o nome de boss, junto com as evoluções da Olivia para Arboliva e do Croco para Skeledirt. Com o time pronto, é hora de enfrentar o Larry. Ele começa com o Komala e eu utilizo o Croco. Eu sou atacado com o Sucker Punch e devolvo com o Torch Song. Depois disso, decido usar o Terastal para não tomar mais super efetivo do Sucker Punch. E agora meu Torch Song era o suficiente para finalizar o Komala. Depois disso, ele entra com o Dunsparce e como eu tenho medo de um ataque de terra, eu troco para o Levi. Somos paralisados pelo Glare e tomamos um Hyper Drill. Devolvemos com o Thunder Wave e então eu troco pro boss. Infelizmente o moveset dele não estava ainda tão bom, então ele só tinha bite para dar dano aqui. Mas após insistir um pouco, o Dunsparce finalmente cai. E enfim o último Pokémon dele entra, um Staraptor, que ele utiliza o Terastal. Ele ataca com Facade, que
que dá um dano massivo no boss. A gente devolve um bite, mas não é grande coisa. No turno seguinte, nós trocamos para o Mid-Tusk que aguenta melhor o Facade. Tomamos mais um Facade e devolvemos com o Bulldoze para diminuir sua velocidade. Então eu troco pra Shell, que toma muito mais dano do que eu esperava. Mas o Ding que é seguro entrar no campo, então eu tenho que deixar ela cair para entrar contra o Pokémon. E com isso eu entro com a Olivia, que finaliza com o Mega Drain, completando assim mais um ginásio. Depois disso a Nemona vem desafiar a gente e nem deixa a gente trocar de equipe, logo eu tenho a Shell ali que eu não posso nem usar. Mas ainda assim, essa batalha segue tranquilamente, embora no final as coisas fiquem um pouco tensas, estava tudo sob controle e a gente ganha. Para completar o time, eu evoluo nosso Murkrow para Honchkrow. E então era hora de voltar ao deserto para enfrentar o Titã. Eu utilizo o Mid-Tusk, dou o Terastal e com 2 Stomping Tantros a gente consegue acabar com a primeira parte da batalha. Agora na segunda batalha junto com o Ivy, as coisas ocorrem exatamente do mesmo jeito. Eu utilizo o Terastal e fico atacando com o Stomping Tantrum até que ele caia. E com isso agora temos mais um aprimoramento para o Miraidon. Agora tendo que subir a montanha gelada, nós pegamos Snorunt. E nesse momento vamos para uma sequência de 3 ginásios. O primeiro é o da Rhyme, que acaba sendo uma batalha bem simples, já que eu tenho alguns Pokémon Dark e o Skeledirge também é fantasma, o que ajuda bastante. Então essa batalha é bem fácil, embora no final o Croco quase caia para um Rex do Toxtricity, mas ele sobrevive e o boss finaliza a batalha com um Crunch, garantindo pra gente a vitória. Voltando para o sul do mapa, eu capturo uma Gothitelle, e antes do próximo ginásio, a Nemona desafia a gente para mais uma batalha. Ela segue mais ou menos do mesmo jeito da anterior, então sem muitas surpresas e sem muita dificuldade, além de ser um pouco chato de lidar com a minha Oscarada dando crítico em todo ataque, mas tirando isso, a batalha acaba tudo bem sem nenhuma perda. Então a hora da batalha contra Tulip. O começo é bem fácil, já que o boss consegue acabar com o Fire Giraffe com um golpe só, porém entra Gardevoir, que é a parte fada, então eu tenho que trocar. Eu entro com o Croco, que vai resistir ao ataque fada e consegue devolver com o Shadow Ball. Infelizmente não é o suficiente, e por causa do dano do Psychic, eu decido trocar para evitar que ele seja derrotado. Eu faço uma jogada arriscada entrando com o Reborn, já que ele vai ser imune a um ataque psíquico. Porém no turno seguinte, somos atacados com um Dazzling Gleam, que quase derrota ele, mas ele sobrevive, conseguindo finalizar a Gardevoir. Com a chegada da Spatra, eu troco pro boss, que ela não tem chance nenhuma contra e cai com Crunch. E por fim, entra a Florges, o Pokémon final dela que usa o Terastal para virar o tipo psíquico. E aqui eu cometo um erro grave. Achando que o boss seria mais rápido e acabaria com ela de uma vez, ele acaba sendo mais lento e é derrotado com um único Moonblast. E assim perdemos nosso Pokémon Shiny. Depois disso, com um pouco de ajuda da Olivia e do Levi, a gente termina a batalha. Mas mesmo com a vitória, tivemos uma grande perda hoje. Mas não podemos parar aqui e o 8º ginásio nos espera. Fazemos o desafio de escorregar na montanha e podemos batalhar contra o Grusha. E é claro que utilizando nosso grande inicial de fogo, a batalha não seria difícil. Utilizamos alguns Torch Songs para buffar nosso ataque especial e depois era apenas continuar atacando com Flamethrower que acabaria com todo mundo pelo caminho. Sendo exatamente o que acontece. Por mais que o Croco tome alguns ataques de volta e perca um pouco de vida, ele consegue acabar com todos eles facilmente. E com isso completamos 8 ginásios. Mas ainda tínhamos que lidar com a Team Star e a batalha contra o líder Ortega se inicia. Essa batalha acaba sendo um pouco tensa, já que eu não me preparei devidamente. Além de que eu não tenho nada que dê super efetivo em fadas, então acaba sendo um pouco mais complicado também. Eu inicio tentando dar Dragon Dance com o Levi para tentar acabar com todos eles de uma vez, porém o Azumarill possui Charme que abaixa nosso ataque, então a estratégia não funciona corretamente. Por causa disso, eu paraliso o Azumarill e troco para Olivia, e ela toma um bounce e acaba ficando paralisada também. A partir daí utilizamos Lich Seed para tentar acabar com o Azumarill, até que um Energy Ball finalmente finaliza o Azumarill. O Wigglytuff entra e a Olivia continua lidando bem, até utilizando o Mega Drain para recuperar toda a sua vida, e logo ele cai. Depois entra o Daxban e é aqui que os problemas começam, já que a Olivia fica paralisada 2 turnos seguidos, não conseguindo utilizar o Lich Seed. E infelizmente perdemos ela. Depois eu tenho que entrar com o Croco, já que ele vai resistir aos golpes fada. Conseguimos até dar um dano, mas infelizmente tomamos um Crunch que abaixa a nossa defesa, então por medo disso eu acabo trocando pro Levi. O Levi toma um crítico do Play Rough, mas sobrevive com pouca vida e devolve um Waterfall que finaliza o Daxban. E agora entra o Starmobile. Eu troco pra Gwen, nossa Gothitelle, já que ela tá com a vida cheia. O que acontece aqui é que ele deixa a gente confuso e nos batemos 2 vezes seguidas na confusão. Então eu troco pro Mid-Tusk, que também não dá muito dano e quase cai pra sua própria confusão também. Nesse momento a situação tá bem tensa e eu acabo sacrificando o Reborn pra poder entrar com o Skeledirge
Skeledirge sem ele levar um golpe. Ainda assim, a situação era difícil, mas por sorte conseguimos derrotar após alguns Flamethrowers, e assim terminamos a batalha com 2 perdas, mas pelo menos passamos. Depois de tudo isso, eu decido ir atrás de todos os Pokémon que faltava eu capturar. Então eu capturo um Lokix, uma Marine, um Fidough e um Sneasel, e com o time remontado, o último Titã nos esperava. O Amogus lida muito bem com a primeira batalha contra o Dondozo, derrotando ele facilmente com o Energy Ball. Agora, junto com o Arven, a batalha do Dondozo segue do mesmo jeito, porém temos uma segunda parte, enfrentando agora o Tatsugiri. Por causa do tipo dragão dele, eu entro com a Fidalga e uso o Terastal. Conseguimos dar um bom dano, mas também tomamos muito do Mudwater, então eu decido trocar. Quem entra é o Levi, que não vai tomar muito dano e ele consegue finalizar a batalha, completando assim o último Titã e aprimorando novamente o Miraidon. E antes de enfrentar a última líder do Team Star, eu faço a captura do nosso último Pokémon, um Primeape. E era hora de iniciar nossa batalha contra a Eri. Eu começo com a Gwen, que vai lidar muito bem com o Toxicroak. Depois entra o Lucario, que tem Dark Pulse, então ele é perigoso. Logo, eu troco para o Mid-Tusk e utilizo Earthquake para acabar com ele. O próximo a entrar é o Passimian, e eu troco rapidamente para a Fidalga. Eu tomo o ataque e dou o Terastal para maximizar meu dano e ataco com o Play Rough. Ele sobrevive, mas seu dano é baixo, então finalizamos ele com o Tera Blast. O próximo a entrar é o Annihilape, que toma um Play Rough, mas sobrevive também. Ele devolve um Close Combat que a gente resiste e ele cai com o dano do Rock Helmet. Mas a batalha não ficaria mais fácil com a chegada do Starmobile, já que nossos Pokémon mais adequados para enfrentá-lo já estavam com vida baixa. Eu tento ir com a Amogus para ver se eu consigo fazer alguma coisa, mas a gente não consegue dar muito dano e tomamos bastante de volta. E temos que considerar também que sua habilidade é Stamina, então a cada ataque que ele toma, sua defesa aumenta. Logo, nossos Pokémon físicos não são uma boa opção aqui. Por exemplo, eu não posso entrar com o Levi, então acabo deixando o Amogus cair. Depois disso, eu entro com a Gwen, que dá um excelente dano com o Psyche, mas não o suficiente. Infelizmente não tínhamos muito o que fazer e ela cai, então eu entro com o Skeledirge e finalizo a batalha. Mais uma vez tivemos grandes perdas, mas finalmente o Team Star havia sido derrotado, e com o time remontado mais uma vez, é hora de enfrentar a Liga Pokémon. Começamos a batalha contra a Arika. O objetivo aqui é utilizar a Dragon Dance com o Levi, para depois acabar com um deles de uma vez. Eu utilizo 3 Dragon Dances, o que talvez tenha sido um pouco ganancioso demais. Eu acabo com o Scash e entra o Donphan, porém o Donphan tem Sturdy e ataca de volta. Nesse ponto, ficamos com a vida no vermelho, e é aí que eu cometo um grande erro. O Dugtrio entra, e ele tinha Sucker Punch. Ele ataca primeiro e derrota o Levi. Eu entro com o Mid-Tusk, que tem Ice Spinner, que vai dar super efetivo nos Pokémon de terra. O Dugtrio cai, e então entra o Camerupt, que toma super efetivo do Earthquake e cai também. E por último entra o Clodsire, e continuamos com os ataques de Beyblade, e finalmente ele cai e derrotamos a Arika, embora perdemos um Pokémon muito importante. A batalha com a Pop começa, e a estratégia aqui é utilizar o Mid-Tusk novamente, já que ela utiliza Pokémon do tipo Steel. E vamos direto com o Terastal para nossa batalha de elefantes. E com isso, nosso Earthquake derrota o Copperajá de uma única vez. O próximo que entra é o Corviknight, então não podemos usar ataques de terra. Eu tento utilizar o Ice Spinner, mas ele usou um Aero Defense, então ele quase não toma dano. Com isso, eu troco pro Croco, que utiliza um Torch Song. Ele cai e continuamos com o Croco na entrada do Bronzong. Acontece a mesma coisa e nosso PC ataque não para de aumentar. O Magnezone entra e eu utilizo o Flamethrower. Ele aguenta no Sturdy. Antes de cair, ele utiliza o Light Screen, que vai diminuir nosso dano. E por último entra a Tinkaton, que vai direto para o Terastal. Ela nos dá um Stone Edge, mas não dá tanto dano. Devolvemos um Flamethrower que não derrota ela de uma vez. Mas nesse ponto, ela não tinha muito o que fazer e ela cai no próximo turno. E assim derrotamos a Pop. Vale citar que eu coloquei a Mônica na equipe para ela ganhar no XP para utilizarmos futuramente. Embora tecnicamente eu não possa usar ela, já que a liga é suposta que a gente fazer só com 6 Pokémon e utilizar um Pokémon da box seria trapaça. Para o terceiro membro da Elite Four, enfrentamos novamente o Larry. Ele começa com o Tropius e vamos direto com o Ice Spinner, que acaba com ele de uma vez. O Altaria entra e dá um Ice Beam, mas a gente aguenta bem, só que ficamos congelados, o que é um grande problema. Como temos garantia de aguentar mais um golpe, eu decido arriscar e manter ele em campo, e por sorte saímos do congelamento e atacamos com Ice Spinner, que também acaba com o Altaria. O Staraptor entra e eu troco pro Croco, que toma um Brave Bird. Ele toma outro e sua vida vai ao vermelho, e eu utilizo o Will-O-Wisp para baixar o dano do Staraptor. Então eu troco pra Fidalga, que toma um Brave Bird, mas dá pouquíssimo dano. E aí era só finalizar com o Play Rough. O próximo é o Oricorio e a Fidalga quase consegue
consegue derrotá-lo, mas não é o suficiente. Então eu tenho que trocar e entro com o Annihilate. Ele toma um Air Slash que tira metade de sua vida, só que o resto do time tá com a vida baixa e o Lokix também tomaria muito dano. Eu ataco com ele mesmo assim e ele ataca primeiro, ganhando a batalha contra o Oricorio. Então entra o último Pokémon, o Flamigo, que ele utiliza o Terastal e nós atacamos com o Rage Fist. Infelizmente o dano é baixo e como ele tem a habilidade Scrap, o Close Combat dele afeta nosso Monk e ele é derrotado. Com a situação tensa, eu arrisco utilizar os ataques de prioridade da Power, nossa Lokix. O Sucker Punch quase derrota ele, mas não é o suficiente. E tomamos um Brave Bird que derruba a Power. E com o dano de recoil, o Flamigo cai e assim ganhamos a batalha com apenas 3 Pokémon restantes. Mas ainda assim tentaremos nosso melhor contra o Hassel, o último membro da Elite Four. Ele começa com o Noivern e eu inicio com a Fidalga já utilizando o Terastal logo de cara. Ele dá um Super Fang que tira metade da minha vida e nosso Play Rough erra, então já começamos uma situação bem complicada. Tomamos um Air Slash que quase nos derrota e atacamos com o Play Rough e finalizamos o Noivern assim. O próximo a entrar é um Dragalge que por causa do tipo Poison é perigoso deixar a Fidalga. Eu troco então para o Mid-Tusk. Ele dá um Thunderbolt que somos imunes, o que dá pra gente uma boa vantagem e utilizamos um Earthquake para derrotá-lo. O próximo a entrar é um Flapple e eu utilizo o Ice Spinner que vai acabar com ele de uma vez. Tomamos um Liticídio que não é tão perigoso agora e derrotamos o Flapple. O próximo que entra é o Roxorus que também toma um Ice Spinner, mas não é o suficiente para derrotá-lo. Ele recupera um pouco com o Liticide e atacamos novamente derrotando ele. E agora vai entrar o último Pokémon dele, o Baxcalibur, e isso na verdade é um grande problema pra gente. Já que dos nossos Pokémons utilizáveis, 2 deles estão com a vida baixa e um deles não é uma boa opção. Eu troco pra Fidalga, mas em vez de dar um ataque dragão, ele dá Icicle Crash que nos derrota de uma vez. Ficando sem opções, eu faço uma jogada que infelizmente foi inútil. Eu tento utilizar o Will-O-Wisp, mas por causa de sua habilidade, o Baxcalibur é imune a golpes de fogo. Eu entro então com o Mid-Tusk que cai com o Glaive Rush, e voltando com o Croco, ele tem o mesmo destino, sendo derrotado, e assim não temos como continuar, já que o resto do time não poderia batalhar e caem rapidamente de qualquer jeito. Assim, perdemos o Nuzlocke no último membro da Elite Four na Liga Pokémon. De fato, faltavam poucas batalhas, mas eu fico feliz que chegamos até aqui. Quem sabe futuramente podemos ter uma revanche tentando jogar agora de maneira mais planejada e adquirindo a vitória.